e puro, vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te Purifica-me os pensamentos e faz-me santo. Purifica-me dos meus pecados que só tu vês. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. te obedecer. Vem me refinar, Eu quero ser me refinar santo, vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Pronto a te obedecer. Pronto a te obedecer. Bom dia! Estava aqui pensando num texto para compartilhar com vocês e olhando para a Bíblia, lendo as Escrituras, me lembrei de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33, que diz assim: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Numa versão mais contemporânea, versão A Mensagem, diz assim, esse mesmo verso: Defendam-me contra a opinião do mundo, e eu os defenderei na presença do meu Pai no céu. Mas não pensem que vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Por qual lente ou por qual perspectiva você enxerga as coisas? Ou você vê as coisas? Por qual filtro você vê e entende o mundo? Qual é a lente que você usa?
Qual é a sua perspectiva? Qual é a sua cosmovisão do mundo? Como é que você enxerga as coisas do seu dia a dia? Como você enxerga Deus, você mesmo, os outros, o passado, o presente, o futuro, o seu dinheiro, o seu tempo, o bem e o mal? Como é? De que forma? Qual é a lente, o filtro que você usa para enxergar essas coisas? Qual é a sua cosmovisão? A sua visão de mundo influencia cada escolha que você faz. Cada vez que você toma uma decisão, você olha para ela através do filtro da sua visão do mundo, a sua cosmovisão, a sua perspectiva. E é crucial então que você tenha uma cosmovisão cristã, se você é um seguidor de Jesus, baseada na palavra do Senhor. Segundo pesquisas, cerca de 62% da população se diz cristã. Dessa população que se diz cristã, apenas 16% toma decisões baseadas na palavra de Deus. Isso é sério. Isso tem a ver em constatar que as pessoas têm uma cosmovisão, mesmo sendo chamadas de cristãs, elas têm uma cosmovisão ou tomam decisões baseadas não na palavra do Senhor. Então elas têm tomado decisões baseadas numa cosmovisão não cristã. E você? O que você olha ou onde você se baseia para tomar suas decisões? Nós vivemos num mundo que também nos apresenta algumas outras cosmovisões pelas quais as pessoas enxergam o mundo. Eu quero falar apenas de 4 delas hoje, que são as principais pelas quais as pessoas enxergam o mundo. O mundo em que vivemos, a maioria das pessoas enxerga pela lente do materialismo, uma delas. O materialismo diz que o que mais importa é o dinheiro. Os materialistas medem o seu sucesso pelas riquezas que eles alcançam. O pior é saber que essa visão, no final da vida, a pessoa descobre que ela não trouxe nada ao mundo e ela não levará nada deste mundo. As melhores coisas da vida não são as coisas. Às vezes gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa atenção em coisas efêmeras e esquecemos das coisas eternas. Quem olha o mundo pelo filtro do materialismo vai perceber que tudo isso no final da vida é passageiro e nada se leva daqui. Mas tem pessoas que vivem ou enxergam o mundo e tomam decisões baseadas numa outra lente, num outro filtro, numa outra cosmovisão, que é a visão do hedonismo, o prazer a qualquer custo. Elas fazem de tudo para ter prazer em alguma coisa. Para eles o prazer é o seu Deus. O objetivo na vida dos hedonistas é estar confortável, se divertir, ter prazer. Mas a Bíblia diz que a felicidade não é o objetivo da nossa vida. A felicidade é um subproduto de viver uma vida com propósito. A Bíblia diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas tem gente que enxerga a vida do ponto de vista hedonista, faz tudo, topa tudo, desde que tenha prazer. Há também uma outra cosmovisão muito dominante no mundo, que é a cosmovisão do individualismo. Eu quero, ou eu sou, ou eu estou em primeiro lugar. As pessoas pensam primeiramente nelas. O nosso país foi construído sobre um individualismo muito grande e hoje isso evoluiu para uma cultura de narcisismo. A geração dos selfies. As pessoas pensam em si mesmas, mas Deus não te criou para viver por você e para apenas os seus. Se você deseja seguir a Jesus, você deve deixar de lado sua ambição egoísta.
e olhar para Cristo. A Bíblia diz que Deus se opõe ao egocentrismo, porque Deus é amor e o amor nunca é egoísta. Mas uma outra cosmovisão muito dominante neste mundo que nós percebemos é a cosmovisão que diz que a política é uma religião. Mesmo não sendo dito claramente essa frase, as pessoas vivem dessa forma. Eu tenho participado, eu tenho conversado com pessoas e tenho descoberto que a política, para muitos, é a religião das pessoas que não conhecem a Deus. Não há nada de errado com a política, mas ela não deve ser o seu salvador. Muitos têm colocado partidos políticos, ideologias, candidatos políticos como o seu foco, como a sua atenção principal. Tem colocado a esperança, a solução dos problemas na política. E tem levado a política como uma religião. A Bíblia diz que nós devemos ser um cidadão responsável, mas devemos dar a nossa maior lealdade a Deus, não ao governo, não a um partido político, ou até mesmo a uma ideologia ou um político de estimação. Muitos colocam a sua confiança em um homem ou uma mulher que tem posição política. A solução não é esta, mas muitos enxergam o mundo deste ponto de vista. Ou enxergam do ponto de vista materialista, que a riqueza acima de tudo, ou enxerga a vida do ponto hedonista, que o prazer a qualquer custo, ou enxerga a vida do ponto individualista, coloca-se sempre em primeiro lugar, ou então enxerga a vida ou a política como uma religião, e a política é a religião das pessoas que não conhecem a Deus. Qual o resultado dessas cosmovisões? Quem enxerga a vida desta forma vê como resultado o desmoronamento da nossa cultura, vê como resultado a crise no ensino, nas escolas, a corrupção nos negócios, o caos no governo, a carnalidade, o liberalismo nas igrejas, a confusão nas famílias e os conflitos nas vidas pessoais. A palavra de hoje, como temos visto, nós precisamos enxergar a vida sob uma cosmovisão cristã, baseada na palavra do Senhor. Você só pode fazer isso quando tem um fundamento sólido na palavra de Deus e uma coragem incomum que vem de um relacionamento com Deus. É preciso, como cristãos, tomarmos uma decisão, uma posição de santidade. Quando nós enxergamos a vida do ponto de vista de Deus, nós devemos tomar uma posição de defesa da nossa fé. E existem ao menos algumas coisas que nós devemos prezar como cristãos e para quem tem uma cosmovisão cristã precisa defender. Uma delas é a santidade da vida. Deus tem um propósito para cada criança que ainda não nasceu. Deus tem um propósito para cada vida. Nós devemos defender a vida sempre. Sempre que houver ameaça contra a vida, nós devemos nos posicionar. Nós devemos falar por aqueles que não podem falar por si mesmos. Os nascituros, as dezenas de milhões de bebês em todo o mundo que estariam aqui se não tivessem sido abortados. Nós devemos, como cristãos, também defender a santidade do sexo. A Bíblia diz que o sexo é apenas para o casamento. Para muitos que me ouvirem agora pode estar achando que essa é uma frase antiquada, mas a Bíblia diz que deve ser assim. O sexo é a ideia de Deus, não é sujo nem errado, é sagrado, mas a Bíblia diz em Hebreus 13:4 que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. As instruções de Deus nunca mudam. O sexo antes do casamento é inaceitável para Deus. E uma outra coisa que nós devemos defender como cristãos é a santidade do casamento. Um homem e uma mulher para o resto da vida, uma só carne.
Esse é o projeto original de Deus. Muitas pessoas perguntam: pastor, mas e a poligamia que é tanto citada na Bíblia? Pois é, existem realmente casos de poligamia. O fato de a Bíblia dizer a verdade sobre algo que aconteceu não significa que Deus aprovou essa atitude. A Bíblia é muito clara sobre a questão do casamento. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Se você olhar na Bíblia, existem de fato casos de poligamia, mas todos esses casos tiveram problemas seríssimos. Abraão, nós vemos o caso de Salomão, nós vemos o caso de Jacó, todos tiveram problemas porque eles não seguiram os preceitos descritos na palavra do Senhor. Pessoas de boa vontade podem discordar sobre muitas questões na vida. Por exemplo, a Bíblia não oferece um plano para a recuperação econômica do nosso país. Então, nós como cristãos podemos discordar sobre esse assunto. Mas sobre a questão da vida, sobre a questão do casamento, sobre a questão do sexo, nós não podemos abrir mão. Como seguidores de Cristo, é importante nós nos alinharmos com o que Deus diz sobre a santidade da vida, a santidade do sexo e a santidade do casamento. E aí você pode me perguntar: pastor, como é que eu desenvolvo uma visão, uma cosmovisão, uma perspectiva cristã? Duas coisas para nós terminarmos. A primeira, você precisa aceitar a palavra de Deus como a sua autoridade máxima. Ela quem diz, ela que dá a primeira e a última palavra nas suas decisões. Você precisa consultar a palavra antes de tomar toda e qualquer decisão. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você percebe a direção para a sua vida e para as suas decisões. A palavra de Deus é a única fonte da verdade num mundo em que tudo é relativo, as verdades são relativas. Nós temos a verdade da palavra do Senhor. Mas uma outra coisa, você precisa passar um tempo diário com Jesus, lendo a palavra e buscando a presença do Senhor em oração. A Bíblia diz em Atos 4,13: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas, quando olham para você, reconhecem que você tem estado com Jesus em oração? Elas descobrem, ao olharem apenas para a maneira que você vive, que você de fato é um cristão. Defender corajosamente uma opinião impopular não é fácil, mas as recompensas de defender corajosamente a verdade durarão para sempre. E eu concluo com um versículo de Hebreus 10:35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Que Deus te abençoe e que Deus o faça enxergar a vida sob uma cosmovisão cristã, baseada na palavra do Senhor, ao contrário das visões que nós vemos e temos o mundo enxergando as situações. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre você e sua casa. Em nome de Jesus.